seja porque não entendeu a mensagem, seja porque estava difícil demais, a ovelha se desgarrou. O pastor não quis nada com a ovelha. Deus vai cobrar. Então, desde o início do culto, Deus já está falando nessa direção conosco, e falou nos louvores de uma forma maravilhosa. E agora, nesta palavra que eu não sabia que a pastora iria trazer Romanos 14, já falando disso. Mas nessa palavra que nós trouxemos, vai nos mostrar também de uma forma tão maravilhosa como que a gente deve conduzir as coisas. Começa no versículo 15: se o teu irmão pecar contra ti, veja bem, irmãos, contra ti, vai até ele, resolve o problema, você e ele só. A palavra ainda diz isso, você e ele só. Primeiramente deve ser resolvido dessa forma. Mas veja bem, irmão, não é se o teu irmão pecar contra outra pessoa que não é você. Porque tem gente, irmãos, que não pode ver ninguém fazendo nada lá fora, que vem no ouvido do pastor, vem no ouvido da pastora: pastora, você não sabe o que eu ouvi o fulano fazendo. Você não sabe o que me falaram que alguém viu fulano fazendo. Pior ainda quando diz assim: pastora, eu conheço um irmão que é da igreja de uma irmã que falou que viu fulano fazendo tal coisa assim, assim. Irmão, você viu? Não vi. Você tem prova? Não tenho. É porque a irmã que me falou é da igreja da irmã que falou que viu. É pior ainda, irmão. É pior ainda, é uma fofocaiada danada. Mas enquanto que a palavra que vai nos falar sobre disciplina está falando para começar assim: se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. É assim que começa. E isso aqui está falando sobre reconciliação. É sobre isso que está falando. Na verdade, não está dizendo: vai lá, esculhamba ele. Já que ele te afrontou, vai lá e esculhamba ele. Não está falando isso. Está falando: vai lá e resolve o problema. Vai lá e conversa com ele. Vai lá, procura saber por que ele te afrontou desse jeito. Vai lá, procura saber o que você fez para que ele agisse dessa forma contigo. Mas é você e ele só. Mas se você procurou e não teve jeito, e a situação parece ainda que está ainda agravante, ainda assim não é para você chegar e jogar a pessoa como se estivesse lançando picotes de papel no ventilador da igreja. Não, é para chamar uma ou duas pessoas de sua confiança como testemunhas. Vai lá com testemunha, 2 pessoas no máximo, conversa com ele na frente de outro, porque aí ele vai ver que as pessoas que estão com você estão vendo que você está fazendo a sua parte. Elas estão vendo, são testemunhas de que você está procurando uma reconciliação. Pastor, mas é reconciliação? É, irmãos, porque a palavra fala lá em Mateus capítulo 5, verso 23, que se eu tiver para pôr a minha oferta no altar e lembrar que tem alguém que tem alguma coisa contra mim, é para mim deixar minha oferta quietinha lá, não é para depositar ainda, e lá primeiro resolver o problema, resolver a contenda, e aí só assim eu venho e deposito a minha oferta. Porque Deus não aceita, irmãos, porque não tem comunhão. Porque se eu não tenho comunhão com meu irmão, a minha comunhão com Deus também está quebrada. Porque a palavra diz que na medida que for possível, tende paz com todos. É isso que a palavra diz, irmão. Eu tenho que tentar ter paz. Eu tenho que tentar estar em paz com todos. Se alguém tem alguma coisa contra mim, se eu não sei, tudo bem, eu não sei. Agora, se eu sei que alguém tem alguma coisa contra mim, tenta resolver. Mas, irmão, o que foi que eu fiz? Acaso eu prejudiquei você? O que aconteceu que você está com esse problema comigo?
justamente porque falta o amor. Porque veja bem, irmãos, é mais fácil eu ainda perdoar alguém do que eu pedir perdão a alguém. É mais fácil. Porque só pede perdão a alguém quem reconhece que errou. Olha só para você ver. Quem reconhece que está errado é que vai pedir perdão. Agora, ninguém, é difícil, irmãos. A pessoa é difícil de reconhecer que está errado. Aí por isso que é muito difícil de eu chegar a alguém e pedir perdão. É muito mais fácil eu chegar até alguém pensando, agora ela vai ter que me pedir perdão. Tudo bem, agora que você me pediu perdão, eu te perdoo. Mas eu me reconhecer que eu estou errado. E ainda mais forte do que isso, a palavra diz que na medida do possível tende paz com todos, também me indica que eu tenho que olhar as fraquezas do próximo, como a pastora citou aqui mais cedo, em Romanos 14. Porque alguns, comer carne é uma coisa terrível. Para alguns, certos tipos de louvores é uma coisa terrível. Para alguns, certos tipos de roupa é uma coisa terrível. Eu tenho que reconhecer a fraqueza do irmão. E eu tenho que tentar me encaixar para poder estar em comunhão. Então veja bem, se eu sei que a pessoa é fraca, se eu sei que a pessoa ainda não tem uma vida cristã direito, aí convém que eu, mesmo sabendo que não tenho problema algum, mesmo reconhecendo em mim que talvez eu não tenha ofendido tal pessoa, mas para poder manter a comunhão, ô irmão, se eu te prejudiquei em algo aí, se eu falei alguma coisa que te machucou, me perdoa. Eu tenho que dobrar o meu nariz, abaixar o meu nariz e pedir perdão. Eu tenho, irmãos. Eu tenho que me desculpar. Eu tenho que ter aquela simplicidade, não vou dizer humildade, mas a palavra certa é humildade, de me reconhecer que eu não sou melhor do que ele, nem maior do que ele. Porque assim a gente mantém a comunhão. Porque dessa forma, se ele não quer me pedir perdão para que estejamos em comunhão, e eu, sabendo que ele é fraco nisso, reconheço a fraqueza e me submeto, olha irmão, então se acaso foi eu que te prejudiquei, então me desculpa, me perdoa, mas vamos manter a comunhão, vamos estar em paz com Deus. A gente se submete, mas a gente se submete porque a gente quer estar em comunhão com Deus e com a igreja, irmãos. Nós queremos estar em comunhão com Deus e com os homens. Mas pastor, a palavra continua dizendo que se não ouviu com testemunhas, leva para a igreja. A palavra continua dessa forma. Você tentou, irmão, levou até testemunha, mas a pessoa não quer entrar em comunhão contigo. A pessoa não quer resolver essa pendência que tem entre vocês. Você mesmo assim, talvez você não entende o que é que está havendo. Então o certo é levar para a igreja. Leva para a direção da igreja, leva para os pastores, faz uma reunião, chama a pessoa, expõe o problema. Aí a palavra vai dizer que se mesmo assim não ouvir, se mesmo assim a pessoa não der consideração, considera-o como gentil e publicano. E é aqui, irmãos, que alguns vão pensar assim, então aí nesse momento é que a gente tem que excluir ele, né, pastor? Não. Pastor, a palavra está falando para considerar como gentil e publicano. Verdade. Então não quer dizer que tem que tirar da comunhão ele, pastor? Então não quer dizer, pastor, que a gente tem que falar com ele para dar um tempo da igreja, pastor? Não é isso que a palavra quer dizer. Por que que não é isso? Se eu for pegar um pouco mais à frente, 3 capítulos à frente, Mateus 21, no versículo 31 e 32, Jesus vai falar dessa forma.
em verdade vos digo, que os publicanos e as meretrizes são prostitutas, irmãos, entrarão adiante de vós no reino de Deus. Deus está falando isso aqui para os fariseus. Já vou falar o que é isso. Aí vai falar no verso 32: pois João veio a vós no caminho da justiça, e não lhe deste crédito, mas os publicanos e as meretrizes lhe deram. Olha só o que Jesus está falando. 3 capítulos à frente, 3 capítulos atrás ele fala: olha, se você levou o problema até a igreja e mesmo assim não conseguiu resolver o problema da comunhão com o irmão que não quer nada com você, está com problema contigo, você levou a igreja, não deu certo, o irmão não quer saber de entrar em comunhão, considera ele como gentil e publicano, pastor. Só que mais à frente, 3 capítulos, Jesus vai dizer que os publicanos e as prostitutas vão entrar na frente dos fariseus no reino do céu, porque quando João Batista pregou, os fariseus não queriam ouvir João Batista, mas os publicanos e as prostitutas se converteram. Estão entendendo isso, irmãos? Só que não é só isso. Quem dera se fosse só isso. Se você for pegar lá no Evangelho de Lucas, eu não estou aqui querendo fazer apologia ou defendendo aquela pessoa que, sendo um pecador, não quer nada com você, não quer nada com Deus, você vai ter que aceitar. Eu não estou querendo defender isso, eu estou falando o que a Bíblia diz. Se você vai em Lucas, capítulo 15, no versículo 1, vai dizer assim: ora, chegaram-se a ele, a Jesus, todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Os publicanos gostavam de ouvir Jesus. Não apenas os publicanos gostavam de ouvir Jesus, pastor, como um publicano aceitou Jesus e virou discípulo dele. Foi o apóstolo Mateus. Outro publicano aceitou Jesus, subiu numa árvore para ouvir Jesus e se converteu, que foi o Zaqueu. Então Jesus não está querendo dizer: olha, se você levou seu problema para a igreja e não resolveu, a pessoa não quis entrar em comunhão, a palavra não está dizendo lança fora da igreja, então sai da comunhão com ele, esquece ele. A palavra não está dizendo isso. Porque quando Jesus fala dos publicanos, Jesus mesmo se assentava com os publicanos e com os pecadores e comia na casa deles. Deus poderoso, aleluia. Pastor, isso que você está falando é verdade? É verdade. Se eu voltar aqui em Lucas capítulo 5, nós vamos vir falar isso. Lucas capítulo 5. Olha só o que vai dizer. Murmuravam, pois, os fariseus e seus escribas contra os discípulos, perguntando: por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? Por quê? Por que vocês, o seu mestre, por que vocês se sentam com publicanos? Por que vocês se sentam com pecadores? Para comer, para beber? Porque, irmãos, fariseus, na época de Jesus existia partidos religiosos. Fariseus eram os que eram considerados santos. A palavra fariseu quer dizer separado. E os fariseus, eles levavam à risca a Torá, que era a lei, os livros da lei. Embora muitos deles ensinavam a fazer e não faziam, mas pelo menos eles se apegavam ao livro da lei, aos livros da lei, e se consideravam separados do povo. Aí quando passava por um pecador, quando passava por alguém que não conseguia cumprir a lei, ele se considerava o santão. Jesus até faz uma parábola do publicano e do fariseu, que diz que o publicano e o fariseu subiu ao templo para orar. O publicano ficou de cabeça baixa falando: Senhor, me perdoa, Senhor, tem misericórdia de mim. E o fariseu levantou-se, entoou a voz e disse: Senhor, eu te louvo, te agradeço, te dou graças,
porque eu não sou como esse pecador aí que está de joelho aí. Estão entendendo, irmãos? Olha o que Jesus traz como parábola para ensino. Eu não posso me considerar melhor. Se eu me considerar melhor, eu vou estar me considerando um fariseu. É Deus, aleluia. Não um discípulo de Jesus. Verdade. Porque os discípulos de Jesus são como Jesus. Ah, o fulano é um pecador. Não, então não pode nem chegar perto de mim. Se eu chegar perto dele, eu vou me manchar com ele. Não, misericórdia. Se é um pecador, ele precisa de mim. Se é um pecador, ele precisa de você. É diferente. Não é justamente ao contrário do que alguns pensam. Não é que você tem que passar no outro lado da rua, não é isso. Justamente ao contrário, ele precisa de você, se ele é um pecador. E publicano, irmãos, publicano nem era tido como um pecador assim. Só que para os fariseus eram, e para os saduceus eles eram pecadores. Por quê? Porque publicano era aqueles que cobravam imposto para o Império Romano. Esses eram os publicanos. Zaqueu cobrava impostos. Só que muitos publicanos, muitos cobradores de impostos, pastor Carlos, quando eles iam cobrar o imposto, eles cobravam um tantinho a mais para poder fazer a sua mesada. Aí devolviam um tanto para o governo e ficava com um tanto. Por isso que Zaqueu falou, olha, se eu defraudei alguém, eu vou devolver. Zaqueu falou dessa forma quando encontrou Jesus. Então, para os fariseus, publicano era sinônimo de pecador, pecador público. Não pode nem chegar perto do publicano. E Jesus chamou publicano para poder ser apóstolo. E Jesus chamou publicano e comeu na casa deles e bebeu na casa deles. Estão entendendo, irmãos? Então, quando a palavra diz em Mateus 18, 17, capítulo 18, verso 17, se você tentou resolver seu problema, levou para a igreja, fez reunião com a igreja e tudo mais, não deu certo, a palavra não está dizendo exclua ele, não está dizendo isso. Também não está dizendo, olha, volte as costas para ele, porque ele é um pecador. Não está querendo dizer isso. Está querendo dizer considerar ele como uma pessoa mais fraca. Como a palavra que a pastora leu mais cedo aqui em Romanos 14. Considerar ele como uma pessoa que está doente na fé. Uma pessoa que ainda não tem uma compreensão da fé. Considerar ele como alguém que precisa ainda ter mais instrução. Considerar ele como alguém que ainda precisa conhecer melhor sobre esse Deus. Considerar ele como alguém que ouve, mas não entende bem. Precisa ainda de mais instrução. Considerar ele como um publicano, que é alguém que é considerado pelos santarrões um pecador público, mas que na verdade é alguém que precisa de Jesus. Não seja você um fariseu, um santarrão, um hipócrita. Por que hipócrita, irmãos? Porque eles mesmos, os fariseus, corriam. Era proibido para o santo, o separado, sentar na mesa com alguém que fosse tido como um pecador. Era proibido. Os fariseus se conheciam. Vamos supor que o presbítero Reginaldo era um fariseu. Aí vamos supor que o Jardel era um pecador. E o Reginaldo estava sentado junto com o Jardel. Aí o outro daqui olhava e falou, já está todo errado, já descumpriu a lei, Ele se considerava assim, irmão, santão. Eu gostava tanto do Reginaldo, mas olha lá, está sentado com um pecador. Olha como que eles se consideravam, irmãos. Enquanto que na verdade o próprio Jesus se sentava na mesa com os publicanos e pecadores. Amém, irmãos? Eu deixo essa palavra, é um complemento, na verdade, para a palavra que a pastora Elisângela trouxe. A gente tem que olhar as pessoas não se julgando superior a elas, mas se a gente vê que em alguma coisa ela tem falha, vamos tentar ajudar, vamos tentar levantar, vamos tentar, se for questão de